Pode se assentar, por gentileza. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14. Eu estarei lendo os versículos 13 e 14. Mateus, capítulo de número 14, versículos 13 e 14 para a nossa devocional da manhã. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. É muito comum olhar para a vida de Jesus e perceber Jesus em atividade, não é? Jesus caminhando com os discípulos, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus fazendo prodígios, milagres, Jesus realizando obras, demandas e mais demandas, e Jesus agindo, Jesus realizando. É muito comum perceber nos evangelhos toda essa dinâmica da vida de Jesus voltada às ações, Mas é interessante que esse texto, ele começa de uma forma um pouquinho diferente. Ele começa dizendo que Jesus retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte de tudo. Jesus dá um tempo para ele. Jesus quer ficar sozinho. E a grande pergunta é que, diante dessa questão, onde Jesus procura um lugar deserto, à parte, é por que ele faz isso? É porque ele tem uma notícia, e você vai encontrar essa notícia nos versículos 1 ao versículo de número 12, que é a morte de João Batista. E Jesus, na sua humanidade, Cristo, homem, ele se abala, ele sofre com a notícia que João Batista morreu, ou melhor, foi assassinado. E isso mexe com a vida de Jesus. E Jesus então procura esse lugar à parte, porque a dor é intensa. Aquele que as Sagradas Escrituras, que falou sobre ele, que era João Batista, que viria antes dele, que prepararia o caminho para ele, aquele que amava a Jesus, aquele que renunciou à própria vida em favor de Jesus, agora está morto. E é muito normal para nós entendermos que, com a perda de quem amamos, muitas vezes nós queremos o deserto, não é mesmo? É muito comum isso. Nós queremos um tempo de silêncio. Um tempo de silêncio. Por mais que os discípulos, eu acredito nisso, por mais que os discípulos estivessem com Jesus e batessem nas costas dele, meu irmão, mestre, por mais que dessem um abraço em Jesus, diante da dor, e nós entendemos muito bem isso, que muitas vezes nós queremos o quê? Silêncio. A grande questão aqui, meus irmãos, é que nós sofremos também. Nós sofremos por causas naturais, coisas da vida. Muitas vezes a idade chega e já dói muitas coisas. Por enfermidade, diante de uma notícia inesperada, sofremos por acidentes, uma queda simples, doméstica, e que nos traz muitos transtornos. Nós sofremos pelas circunstâncias, violência, desemprego, economia e assim por diante. Nós sofremos pelas questões morais também, pecados.
que esgotam as nossas energias, que tiram de nós a tranquilidade, que nos trazem culpa. A verdade é essa, que a vida humana é marcada pelo sofrimento. Mas a grande questão aqui, a pergunta central, para que você venha refletir juntamente comigo, é: o que você faz no tempo do sofrimento? Como você reage? Quais são as suas atitudes? O que você verbaliza? O que você deixa? A grande questão diante do sofrimento, algo que é fático, que nós não conseguimos muitas vezes controlar, pelas questões que nós aqui já observamos, mas a grande questão é exatamente essa: o que nós fazemos diante da dificuldade, da adversidade, do sofrimento, agudo, ou menor que seja. O que você deixa? Uma grande situação a qual nós muitas vezes presenciamos ou vivenciamos, não só na vida do outro, mas vivenciamos, é que nós, diante do sofrimento, nós nos colocamos à parte, mas não à parte como Jesus se colocou diante da situação, da notícia, porque o texto aqui vai nos levar em outra direção. Mas a questão é olharmos para nós, para as nossas fraquezas diante do sofrimento, que muitas vezes nós procuramos um lugar deserto e nos esquecemos do nosso chamado. Nos esquecemos porque existimos. Nos esquecemos qual é o objetivo de todo o sofrimento. Nos esquecemos de tantas outras coisas que envolvem o sofrimento. Porque ao olhar para o texto, o versículo de número 14 vai dizer o seguinte: que Jesus, mesmo tomando conhecimento da notícia que abalou o seu coração, a morte de João Batista, mesmo precisando de um lugar deserto à parte, o texto vai dizer que a multidão, ao saber que Jesus ali estava, a multidão veio ao seu encontro. E a multidão queria tocar em Jesus. E a multidão queria apenas olhar para Jesus. A multidão queria apenas clamar ao Senhor diante das suas situações e adversidades da vida, porque Jesus vinha cumprindo o propósito de Deus na terra. A grande questão aqui é que Jesus, olhando para as multidões, ele teve compaixão e curou os seus enfermos. O meu objetivo com toda essa introdução e uma aplicação muito rápida, simples, é que muitas vezes, diante do sofrimento, nós esquecemos de cuidar dos outros. De cuidar dos outros. E nós passamos então a agir de uma forma inconsciente até mesmo, diante da dor, e nos esquecemos do nosso chamado, que é de cuidar dos outros, que é de cuidar do próximo. E essa palavra próximo pode ser muito próximo mesmo, porque diante do sofrimento você pode esquecer-se de que você precisa cuidar daqueles que estão ao seu lado, mas muito próximo de você mesmo, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, daqueles que estão ao seu redor. O nosso chamado é esse: se compadecer e cuidar, manifestando o amor de Cristo. Agora, é interessante como muitas vezes nós escutamos que: pastor, eu preciso primeiro dar um fim no meu sofrimento. Eu preciso que ele passe, para depois então eu cuidar de alguém. Mas eu te digo essa manhã, e terminando dessa forma, que enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você.
enquanto você se compadece do próximo que está ao seu lado, mesmo diante do sofrimento agudo na sua vida, Deus se compadece de você também e te fortalece, te levanta, para que assim você cuide de mais gente ainda. Amém? Reverendo Tiago?